Bem, senhores, como de costume, mais um episódio dos Guardiões Perdidos sobre The Mandalorian, nosso primeiro episódio sobre Star Wars. Escolhemos falar da primeira e segunda temporada e da sua forma de produção, que evoluiu muitas técnicas de cinema, né? Bem, temos que localizar, né? Primeiro, onde se passa Star Wars, The Mandalorian em Star Wars, na cronologia e no espaço, né? A premissa da série acontece 30 anos após o Retorno de Jedi, né? E antes do Despertar da Força, né? Que se encaixa a trama sobre os Mandalorianos e onde eles se encaixam no universo. Quem eles são, né? Que não é uma raça. Muita gente confunde os Mandalorianos como uma raça, eles não são. São mais para clãs, né? A sua grande maioria são humanoides, são humanos, né? Mas não se limita a isso. Eles têm um próprio idioma, né? E havia um planeta, era o nome do primeiro líder dos Mandalorianos, primeiro que uniu os clãs, e também é como se fosse um título. O próximo que uniu os clãs, ele vai ser chamado de Mandalorian também, né? Certo? Alguém mais quer complementar? Não, então, o Mandalor, né, o Mandaloriano, perdão, essa série original da Disney Plus, agora teve a segunda temporada esse ano aí, a gente já, apesar dos pesares, apesar de terem confirmado a terceira temporada, foi confirmado, né, a terceira temporada, a gente sabe que o protagonista, o Mando, né, fugiu o nome do ator agora. Pascal, né? Pedro Pascal. O ator Pedro Pascal, ele foi demitido da série, né? E assim, o pessoal tava muito questionando sobre de Boba Fett. Espero que explique, né? A origem não do Boba Fett, do Jango Fett, né? Porque muitos especulam que ele, na verdade, não é um Mandaloriano. Ele só foi um cara que matou o cara, o guerreiro Mandaloriano, e roubou a armadura. Espero que expliquem isso, né? Então, o Fef, o Pedro Pascal, ele não foi efetivamente demitido, né? Não? Olha, foi um bufo aí, mas ele não foi demitido, né? Eu acho que o próprio final da série, acho que já meio que deixava isso claro que ele não ia ser demitido, efetivamente, né? Exatamente. Né? Ele estava muito insatisfeito com o fato de que a cara dele jamais aparece no programa, né? O cara é um personagem e tal, e tipo, ninguém sabe quem é por debaixo da máscara, né? Quem não olha nos créditos lá o nome dele lá não sabe que ele é o Mandaloriano, né? E aí ele criou caso, etc, e tava meio que tudo certo para ele realmente sair do show, né? Só que eu acho que o Jon Favreau, ele meio que consertou a coisa, né? Fez aquela cena emocionante lá dando um spoiler aqui, né? Mas já vamos avisar que vai ter spoilers no show, né? Uhum. Ele aparece no final, no último episódio, efetivamente, uma cena bastante emocionante, inclusive, pra série, né? Um ponto alto, eu acho, que da série. E o fato de como termina aquele episódio, né? Aqueles 2 últimos episódios, o fato de ele ter conseguido a lâmina, mostra que ele vai continuar na história, né? Ele tem um papel sobre. Pelo que eu li a respeito, assim, aí não são informações oficiais, né? São aquelas informações que a gente pega desse monte de site de fofoca que tem por aí, né? Era para ele ter sido demitido, o show queria, o pessoal os produtores queriam demitir ele, né? Sim. O Jon Favreau resolveu sentar para conversar com ele, e aí eles chegaram num acordo, e aí eles mudaram os últimos episódios da temporada. Porque no momento ali, aquela sequência onde o Jango Fett é reintroduzido, era para ele assumir meio que o protagonismo da série a partir dali, né? E a terceira temporada ia ser exclusivamente sobre ele. Né? Mas depois que ele conversou com o Jon Favreau, ele resolveu mudar o roteiro, né? E agora não só vai ter a terceira temporada do Mandalorian, como vai ter a série do Jango Fett. Do Boba. Do Boba, desculpa. Isso, assim, o Jon Favreau, como todo mundo sabe, ele veio ele
participou ativamente da criação do universo cinemático da Marvel, né? E ele meio que agora tá envolvido nesse universo do Star Wars, então faz todo sentido isso, né? A Marvel, ela tem essa questão de você ter vários projetos intercalados, né? Porque você não consegue fazer uma coisa... ninguém que faz uma produção estilo mangá japonês que sai toda semana indefinidamente, né? Então você precisa ter shows intercalados para você ir produzindo e conseguindo lançar eles com um espaço que seja grande o suficiente de tempo para que as pessoas tenham saudade, né? Mas não curto o suficiente para que as pessoas percam o interesse, né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato do universo cinemático da Marvel, né? Se saísse um filme da Marvel todo mês, né, a gente tinha parado, o público tinha parado de assistir filme da Marvel faz muito tempo. Não, eles esperam 3, 4 meses para dar aquela saudadezinha pro pessoal ir lá e ter aquela experiência de novo, né? E eu acho que ele tá seguindo esse caminho agora com esse universo de séries de Star Wars, né? A gente tem a série do Mandalorian, a gente tem a série da Ahsoka, né? E agora a gente vai ter a série do Boba Fett também. Aproveitando um gancho da história dele, que você já até tocou, Rafa, ele não tirar o elmo, é até bom citar que os Mandalorianos nessa época eles estão dividindo, não nessa época, mas antes até disso, já estão dividindo em 2 grupos, né? Um grupo mais radical, né? Que eles usavam o elmo 100% do tempo e não tiravam o elmo, né? E os novos Mandalorianos, que é um pessoal mais brando, vamos dizer assim. Ele deixa claro que ele pertence a um credo, né? Ou seja, como se fosse os Mandalorianos, eles estariam assim fazendo um paralelo com o nosso mundo mesmo. Eles seriam quase como uma ordem de cavalaria, vamos por assim dizer, né? Ou alguma coisa do tipo, né? Eles têm um código de conduta específico, uma série de regras que eles precisam seguir, né? No Rebels deixa bem claro enquanto os outros Mandalorianos, né? Eles já são um povo, efetivamente, né? No Rebels deixa bem claro isso, a diferença é que na verdade tem um pequeno grupo que são radicais, que eles querem que os Mandalorianos voltem às antigas tradições de ser guerreiros, né? Eles são basicamente vikings, eles se espalham e dominam, entendeu? Então, qual é o lance? A história do Mandaloriano é 5 anos após o Retorno de Jedi, certo? Sim. Então, aí nós temos a questão dos diferentes as diferentes vertentes ali dos Mandalorianos. Lembrando que o Mandaloriano ele é uma série que acompanha o Mando, né, e tal, mas só que os Mandalorianos eles perderam a sua terra natal por conta do Império, né? O Império literalmente expulsou eles do planeta, né? Que Mandalor, na verdade, nem é um planeta em si, né? É todo um sistema que tem esses diversos clãs lá, não é um único planeta, né? Não, o Mandalor era um planeta assim. Não, tem o planeta Mandalor, mas tem um sistema de planetas chamados Mandalor, né? E aí, o que acontece? No caso da série, a gente acompanha esse, que a gente conhece ele como Mando, e depois é falado o nome dele, que é... Din Djarin, segundo o Djarin. Isso. Então, a série acompanha o Din Djarin. Não, porque os nomes depois, quando surgem, eles são meio decepcionantes, né? São mesmo. Esse foi. No caso, a gente até prefere os apelidos, então eu chamo ele de Mando até hoje, né? E o que acontece? Cara, mas Star Wars tem uma tradição de ter nome cretino, né? Lembre-se do Capitão Panaca. Não, mas o melhor né? é o... Não, o melhor Lorde é o Doku, Capitão Panaca... Não, a Lucasfilm... Pra cada nome bem pensado que eles têm uns 3 bem ruins. Não, mas a Lucasfilm, ela é conhecida por ser o roteirista brasileiro, que a única função dele é escolher nomes. A Amidala também, puta, mano, é um nominho. Amidala. Porra, velho. Eu tô com um probleminha na amidala, acho que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Mas o que acontece? Ele faz parte desse credo, desse segmento dos Mandalorianos, mas isso a gente só vai ver no final da segunda temporada. A gente só vai ver isso na segunda temporada. O lance na primeira temporada é o Mandaloriano, né? A série ela atrai bastante os fãs por conta de toda a mística que se criou em torno do Boba Fett, né, ao longo dos anos, que na verdade ele sempre foi um personagem cretino. Sim.
né? Sempre foi um personagem fraco e que morreu de um jeito estúpido, né? Mas só que ele é quase um figurante, né, cara? Exato. Sejamos honestos, né? E tanto que quando ele surgiu, na verdade, assim, ele surgiu antes de aparecer nos filmes. Agora é o momento que o Slot adora. Momentominho! Momentominho! Não, o Boba Fett, ele surgiu, na verdade, quando estavam lançando os brinquedos da Kenner, do primeiro filme. No primeiro filme não aparece o Boba Fett e tal. Ainda não se tinha o Darth Vader bem definido. Ele é um filme que ele é fechadinho em si. Ele é uma historinha fechadinha nele, né? Sim. E aí o que acontece? No Natal daquele ano, a Kenner não lançou nas lojas os brinquedos porque eles não tinham. Eles estavam em processo ainda de feitura e tal. O que acontece? Os brinquedos só foram lançados na primavera no ano seguinte. E aí o pessoal que comprou na época do Natal, comprou um vale boneco, um vale brinquedo, aí eles começaram a receber. E nessa época surgiu uma promoção do boneco do... Você vê, né? O pessoal reclama de pré-order hoje em dia aí, ó, mas já tinha pré-order de bonequinho de Star Wars lá nos anos 70, meu amigo. Exatamente. A série o filme fez tanto sucesso e foi tão inesperado que os caras não tinham feito os bonecos ainda, né? Só que as crianças todas queriam, né? Então o papai e a mamãe foram lá e compraram um vale boneco. Porque Star Wars foi um fenômeno, né? A gente fala melhor, de Star Wars... Vale o minho. Né? Então, vale o minho. Não, se a gente parar pra pensar o seguinte... Star Wars foi um fenômeno enorme, né? Nunca existiu nada assim, né? No cinema, nem na cultura pop de modo geral, né? Quando veio o Star Wars, essa parte de merchandising, tanto é que a Kenner ela pegou e começou a maior sem-vergonhice do mundo, que foi a reciclagem de brinquedos. O que eles faziam? Eles refaziam o brinquedo com a cor que remetesse ao Star Wars, pegava algo prata, algo dourado, né, e relançava o brinquedo. Então você tinha João Bobo do Darth Vader, você tinha um brinquedinho lá que era de atirar, que colocou a Estrela da Morte, e por aí vai. Mas qual é o lance? Tempos depois surgiu essa promoção do Boba Fett, né, porque foi na primavera o lançamento dos primeiros 12 bonecos. No final do ano, era um fenômeno, o ano inteiro vendendo igual louco Star Wars. No final do ano, teve o famigerado Holiday Special, né? O especial de Natal do Star Wars. Eu assisti isso aí, mano. E lá aparece o Boba Fett. Ele fala que ele é o Boba Fett, etc., mas ele não tinha aparecido nos filmes ainda. Mas por quê? A única aparição dele era ali. Era para ser ali. Mas só que agradou muito a aparição dele, e ainda mais a Kenner lançou uma promoção de que você poderia fazer a compra, ainda era um boneco inovador, porque ele tinha... Sabe, no Mandalorian, até avisando novamente pelos spoilers aí, tem uma cena que ficou bem famosa, bombou, especial de Natal, vamos, que bombou nessa segunda temporada, né, da cena dele atirando um míssil. É uma referência direta ao bonequinho, porque era um bonequinho que ele era exclusivo da promoção, você só podia fazer através desse sistema de pré-compra, você comprava um cartão do bonequinho, né? E ele tinha um míssil nas costas que você puxava e você soltava com sisteminha de mola, né? Então, é muito interessante você parar para pensar que um personagem que não tinha destaque nenhum, né, era um figurante, apareceu Malemar no especial de Natal, tinha um bonequinho dele que era de uma promoção, mas só que criou-se uma mística em torno desse personagem que ia muito além das suas aparições. Verdade. E todo mundo queria saber quem que era ele, etc, etc, né? E conforme foi passando o tempo, com o universo expandido, etc, surgiu a questão dos Mandalorianos, né? Depois, chegando mais próximo dos tempos atuais, né? Nós tivemos o Clone Wars, né? Nós tivemos o episódio 1, 2 e 3, que fala dos clones, fala do Jango Fett,
mostra o início da vida do Boba Fett, né? Agora nos tempos atuais, o Clone Wars, o Rebels. O Rebels aprofunda bem isso, desde o sabre sombrio, né? O Dark Saber, na verdade, né? Em inglês até. Aparece muito no Rebels. Já foi eles puxando um pouquinho do universo expandido aí, né? Eles já começaram a demonstrar que o Legends, né, que é a nossa querida presidente da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, ela transformou tudo o que eu gostava, tudo que eu pesquisava sobre Star Wars, etc., ela transformou tudo no selo Legends, né? Agora tá uma confusão do caramba. Eu não sei mais nada. Porque agora não tá pra saber. Tudo foi descartado. Mas aí que tá, a gente vai entrar nessa discussão depois. Mas assim, tudo que eu conhecia de Star Wars assim, foi descartado. E toda essa parte do Mandalor, do Sabre Negro, né? Do único Jedi mandaloriano que existiu, né? E tudo mais, é tudo considerado do Legends hoje, né? Eles querem fazer um filme um seriado do Darth Haver, né? Haven. Que foi o primeiro, foi o único Mandaloriano Jedi que foi pro lado negro e voltou. Uma putaria esse cara aí. É o cara mais apelão que tem, né? Fala. Mas aí é que tá o lance. Quando a gente chega antes do lançamento do Mandaloriano, os primeiros vídeos que a gente viu, né, o primeiro trailer, né, etc., ele atraiu muito os fãs de Star Wars, viúvas do Boba Fett, que na verdade eles estavam idolatrando uma figura totalmente relevante para o universo Star Wars, né? Sim. Mas a gente queria saber quem que era que fazia, olha lá, o Boba Fett do especial de Natal. Mas assim, todo mundo queria saber mais. Então ele já veio remetendo a essa imagem do Boba Fett, né? E trouxe com ele toda a mística do Boba Fett. Mas só que a gente viu que no primeiro trailer algo que remetia muito, impressionantemente, ele remetia muito mais a uma coisa western. Que a gente sempre viu os fãs pedindo, todo mundo falando que ia ser feito um filme mais puxado para uma característica de cinema diferente, né? Mais para o western, mais para algo mais samurai, como foi a inspiração inicial do George Lucas, e nunca veio. E de repente a gente vê um trailer do Mandaloriano, né, que ele trazia tudo isso, né? Uma coisa western, né? Uma coisa diferente, não era Jedi, né? Era focado. Então, exatamente isso que eu gostei no Mandalorian. O que acontece? Tem os Jedi, mas os Jedi, como foi da primeira trilogia, isso que eu tô falando, episódio 4, 5, 6, existem os Jedi, mas eles não são os principais. Primeira trilogia que conta, você quer dizer, né? Eles não são principais. Quem é que faz o negócio acontecer, até mesmo a destruição da segunda Estrela da Morte, é quem? É o Han Solo e a Leia, que destroem o escudo lá embaixo. Os Jedi dão uma cor ao universo, mas não é centralizado neles. Né? Quem que é os principais? É a Resistência. Né? Eles que fazem o negócio acontecer. Tanto que assim, um dos maiores erros de Star Wars, no geral, é que sempre que você vê um produto do universo Star Wars que não tem ligação direta com os Jedi, normalmente é uma ideia atraente, é uma ideia bacana, uma ideia diferente, né? Essa coisa do western mesmo, né? Há quantos anos que a gente ouve falar de filmes ou série ou o que quer que seja dos caçadores de recompensa, né? Sim. Que vai dar um jogo, por exemplo, teve um jogo que foi cancelado que ia tratar exatamente de contrabandistas do universo Star Wars, né? Uma coisa meio Han Solo, ia ter caçador de recompensa indo atrás. Tem a expansão do jogo de miniaturas lá de navinha do Star Wars que chegou até a sair a expansão dos caçadores de recompensa. Então, e assim, é um cenário muito rico, mas só que qual é o problema? Sempre que surge uma ideia boa, né, vem um produtor e fala, mas tem que ter Jedi, né?
E aí eles tentam inserir os Jedi de alguma forma. Então acaba se perdendo as ideias, né? Na maior parte das tentativas. Mas o Mandaloriano, em primeiro lugar, que a gente tem que falar da primeira temporada e tal, mas Jon Favreau foi a melhor coisa que aconteceu com a Disney nos últimos anos. Verdade. Ponto. Concordo. Né? Tudo bem, a gente pode falar do problema do Rei Leão e tal, etc, né? Que ele foi o responsável ali, teve também o Mowgli, né? Mas assim, ali eu acho que era muito mais um teste de tecnologia do que propriamente dito os filmes, né? Você vê que o live action da Mulan é um teste de mercado, né? Que é direcionado para o público chinês, que é um dos maiores mercados do mundo, a gente sabe disso, né? Tanto que eles mudam personagens da Marvel e etc. por conta disso. Sim, e é plausível, meu. Porque não, meu. O público chinês é muito grande, velho. Não dá pra você ignorar em termos de mercado. De forma alguma. Você não pode ignorar isso. E aí, mas só que quando ele vem pro Star Wars, ele fez uma coisa que o J.J. Abrams, que pelo amor de Deus, nossa, como eu odeio esse cara. Também. Primeiro, eu gostava dele no início, mas porque eu não sabia de como onde ele fazia chegar. Filme. Não, eu vi o que ele fez em Lost, aí eu acreditava aquela em coisa Lost eu não gosto. Não, eu gosto de Lost, mas só que o que acontece? No final, todo mundo falou assim, ele tava desligado e tal, os roteiristas que iam responder tudo não responderam nada, não sei o que, tarará. Aí veio todos os filmes ali que ele foi fazendo e tal. Aí na época do Star Trek eu tive até uma conversa com o Slot sobre. E aí eu falei, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, Star Trek novo, com uma nova galera, mas trabalhando os personagens clássicos e etc. Mas aí o Slot ele levantou a forma do J.J. Abrams de fazer filmes. Que ele sempre usa o mesmo método, né? Ô, Slot, fala por favor aí dos Mystery Boxes aí, que você fala melhor do que eu sobre. O J.J. Abrams, cara, ele é um cara muito bom pra começar uma coisa. Verdade. Né? Só que ele não sabe escrever final, ele não sabe terminar nada do que ele começa, né? Então, ele criou aquele seriado Alias, que era um seriado excelente, as 2 primeiras temporadas são fenomenais, e depois estragou completamente, né? Ele criou Lost, é um fenômeno, né? O começo do Lost é sensacional, o final ele estraga completamente, né? Então assim, tudo que ele faz, ele começa bem, né? Mas ele não sabe conduzir a coisa. E um dos grandes motivos do sucesso dele é que ele entende uma das coisas que é primordial em uma série sequenciada, né? Que é você deixar o público com uma pulga atrás da orelha, né? Você fazer uma série sequenciada boa, que realmente faça sucesso, você não precisa fazer só um episódio, um filme, enfim, que seja interessante. Você precisa deixar a pessoa com um gostinho de quero mais. Você tem que deixar ela querendo o próximo episódio. É esse que é o segredo, né? E aí ele tem um método de criação lá que ele chama de Mystery Box, né? Que resumidamente significa que ele faz o quê? Ele não vende para você o pacote, ele te vende a ideia, né? Então ele te dá uma coisa, só que essa coisa está dentro de uma caixa e você não sabe o que tem dentro. Você quer saber o que tem dentro, por isso você continua assistindo, por isso você continua consumindo o produto, né? Esse é o modo, é o método de criação dele, vamos por assim dizer, né? Ele é um cara excelente, como eu disse, para começar as coisas, mas ele infelizmente ele não sabe terminar. Então assim, eu achei perfeitamente correto terem pego ele para começar, para dar um reinício do universo de filmes do Star Wars. É uma escolha muito boa, ele tem ampla experiência nisso, né? Só que fizeram muito, muito, muito errado em trazer ele para terminar. Esse eu acho que foi o primeiro grande erro dessa trilogia nova, né? O segundo grande erro dessa trilogia, na minha opinião, é que faltou um bom produtor, né? Um bom produtor teria feito o começo, o meio e o fim. Você pode ter diretores diferentes entre os filmes, mas você tem uma sequência ali, um fio da meada que está sendo seguido. E não é o que acontece. O primeiro filme
primeiro filme, ele claramente tem uma direção. O segundo filme, essa direção ela dá 180 graus. E aí o terceiro filme, ele tenta voltar para a direção original e esquece todo o restante do segundo filme. E aí Esqueceu o segundo filme, exatamente isso. tem uma dissonância narrativa assim que é imperdoável, né? Imperdoável, principalmente pelo fato do segundo filme ser muito superior aos outros dois, né? Em termos de roteiro, de construção da trama, etc. E essa dissonância ela fica ainda mais gritante. Sim, o segundo é melhor, apesar de algumas coisas que eu não gostei, né? Mas claramente o segundo é bem melhor que os outros dois. E aí, o que acontece? O terceiro é uma bosta, entendeu? Manaro, essa trilogia consegue ser pior que a primeira, mesmo sendo... Mas Manaro, o que normalmente tocava no âmago do fã de Star Wars era a questão do Luke Skywalker. Estragaram Luke Skywalker, cara, desculpa. Mas eu vou falar pra você... mas é que deram uma não é Luke Skywalker ali, cara, desculpa, não é. Não, mas eu vou falar pra você duas coisas. A primeira delas, toda a progressão que o Luke Skywalker tem dentro da história do segundo filme... Que é uma bosta. Assim, é construído para que a participação dele seja concluída ali, ponto. Né? Que aí o Rian Johnson, ele conduz para esse lado. Mas a fala que ele tem com a Rey, que ele, quando ele diz assim que só ele pode ser Luke Skywalker, só ele tá falando da lenda Luke Skywalker. Tanto que minha visão mudou completamente com relação ao final, porque aquela forma que ele aparece no final e as coisas que ele faz na luta contra o Kylo Ren, exatamente para estabelecer a lenda do Luke Skywalker. Que ele chega lá, ele se mostra barbeado, ele se mostra com cabelo curto, ele se mostra dominante da força, né? Ele é um com a força. Você está falando do final. Você está falando da parte final. Concordo. Não, mas assim, nesse pedaço eu concordo com você. Da fotografia lindo, tudo, assim, tem coerências na história, sim, tem. Mas assim, o que eu digo é que a progressão que ele faz, ele tá derrotado, ele tá desenganado, ele acredita que os Jedi têm que acabar, etc, etc, etc. Então, mas só que aí você tem que ver uma coisa, peraí. Vamos ver uma coisa. Vamos pegar lá. Ele veio bondade no Anakin Skywalker, no Darth Vader, né? Ele vê bondade num cara que entra na Ordem Jedi e extermina crianças. E aí, só porque o outro estava tendo um pesadelo, estava sendo seduzido pelo lado negro da força, ele decide matar? Não tem lógica. Ele não decidiu matar. Ele teve um pensamento. Não, ele sacou o sabre de luz. Então, ele teve um pensamento naquele momento em que ele estava sendo seduzido pelo lado negro da força. Sim, e saca o sabre de luz, Rafa. Ele estava dormindo. E eu não vejo problema nenhum nisso. Não, Rafa, o problema é o seguinte... Porque você tá presumindo que o Luke Skywalker, ele é um cara invencível, e ele é um cara que não tem dúvidas a respeito dele. Não tô entrando nisso, Rafa. Assim. Eu tô te falando o seguinte, ele viu bondade num cara que exterminou milhões de pessoas, porque o Vader fez isso. Mas os rebeldes também. Criança, não, exterminou criança. Os rebeldes também, mas isso é outro assunto. Mas exterminou criança sangue frio, isso é mostrado no episódio 3, que ele entra... Senhor Anakin, que bom que o senhor está aqui. Ele pega e saca o sabre de luz e não consegue trazer de volta o seu sobrinho, que só está sendo seduzido. E outra, você saca o sabre de luz enquanto o cara está dormindo, porque foi isso que foi mostrado no filme. Ele saca o sabre de luz e o Caio... É o seguinte, o primeiro ponto é que teve uma progressão que, gostando ou desgostando do filme por conta do Luke Skywalker, etc., teve uma progressão natural ali no crescimento dele, e ele sabia que ele poderia dar força à resistência através da lenda do Luke Skywalker. Ele sabia o que ele representava, e ele sabia por como que ele deveria se portar. Tanto que, assim, ali um sensitivo da força ia perceber que não seria ele. Mas só que o Luke estava muito além. Então, no caso, o sobrinho dele, o Ben, né, não percebeu. Mesmo ele sendo sensitivo da força, mesmo ele estando no lado negro, mesmo ele sendo muito forte na força, ele não percebeu. I want every gun we have to fire on that man. Né, tanto que ele só percebe ao final. Mas o segundo ponto é: Mandaloriano
E aí vai pro assunto futuro também. Mas, ó, o Mandaloriano, ele conserta a trilogia atual através de diversos pontos. Principalmente no final do da segunda temporada. Ele conserta a trilogia atual. Como também ele já começa a fazer um soft reboot da série. Eu não sei fazer soft reboot, mas eu não concordo. O que eu acho? Não é que ele fez um soft reboot. Eu acho que eles cagaram com a escolha do J.J. Abrams, né? Estragaram a trilogia, o público ficou possesso, eles não sabem o que fazer a partir daí. O que eles vão fazer? Vamos focar nos filmes de outros personagens, né? O Rogue One, excelente, né? Nada a dizer contra o Rogue One, é o meu filme favorito dessa nova leva de Star Wars, e é o melhor filme de Star Wars para mim depois do Império Contra-Ataca. Só que o filme do Han Solo já dá aquela caída. Já dá aquela caída. Aí a Disney não sabe o que fazer, eles resolvem ir pro plano B, né? Que é ir para séries e chamam o Jon Favreau para resolver, né? Já que ele é o cara que resolve as coisas lá dentro, né? E como o Jon Favreau é um cara muito inteligente, o que ele faz? Ele chama o Dave Filoni, que é o roteirista que escreveu a série de desenhos do Avatar e que escreveu diversas das séries de TV de desenho do Star Wars, inclusive o Rebels e o Clone Wars, para fazer a série junto com ele. E pronto. Então não é que eles estão fazendo um soft reboot. Esse universo do Rebels agora é Star Wars. Sim. É isso. Esse é o novo universo Star Wars, é o universo do Rebels. Que é muito bom. Graças a Deus que isso aconteceu. Então, mas aí a gente aproveita para falar da primeira temporada do Mandaloriano, que é nosso assunto de hoje. E aí tivemos a primeira temporada, né, que é apresentado o Mando. Bounty hunting is a complicated profession. Que é o apelido que surge ali no começo, que a gente acha que é o nome dele. Até no começo eu tava falando, nossa, que pouco original, mas é sonoro, né? Muito sonoro. E aí você pega a primeira cena, ela já te prende no seriado, porque todo o primeiro episódio de uma série normalmente é um episódio piloto, que é o quê? Ele é gravado para apresentar para quem vai financiar a coisa toda. Sim. Que é ele chegando num bar, aquele cara misterioso que não tira seu capacete, né? E simplesmente ele derrota ali a galera que tá no bar ali em alguns segundos, né? Duas coisas, né? Primeiro, é uma clara referência à cena da cantina, né? Sim. E é aquela cena clássica, emblemática que todo bom filme de western tem que ter. A famosa briga no salão. Exato. Mas só que a forma que ela ocorre, que você fala assim, você vê que quem assistiu o filme de western, como eu assisti, como vocês assistiram, você fala assim, é um filme do Sérgio Leone que tá passando na minha frente, né? Mas aí você termina a cena e você fala, isso é Star Wars. Exato. Mas não é. Sim. É um remendo de um monte de coisa, mas só que você não tem aquele momento assim que aparece alguém com um sabre de luz do nada. Sim. Aí você fala, nossa, esse é o universo. O que eu gosto também na primeira temporada é que eles mostram como que o Império tá, né? Sim. E dá pra fazer até um certo parada com a queda da União Soviética. É o quê? O pessoal que tinha um exército acabou virando meio dominando locais, né? Meio paramilitar. E usando como tráfico de equipamento e coisas do gênero ainda. Uma coisa que eu gosto, assim, umas boas sacadas que eu acho que o George Lucas teve quando ele criou o Star Wars, né, é que ele fez questão que o universo, as coisas parecessem velhas, parecessem sucateadas, parecessem realmente usadas, né? Por quê? Porque os personagens do filme, eles são os rebeldes que estão na periferia do Império, eles não são os caras que moram na capital imperial, né? Então não tem coisa nova, bem arrumada, não, os caras são os caras da periferia, vamos por assim dizer, né? Da periferia do Império. Né? E aí quando você entra numa nave do Império... Assim, é aquela sensação realmente de fronteira, de terra sem lei, né? E é muito inspirado no western, com certeza. Né? E fica mais evidente isso que você falou, Rafa, quando mostram dentro de uma nave do Império, alguma coisa assim, até o chão é brilhando, sabe? Mas aí eu aproveito para falar, a limpeza do Império, a ordem do Império,
ela vem para contrapor esse lado dos rebeldes, né? Sim, e mostrar que a coisa funciona. E querendo não, ele tá te falando, não, o Império é tudo certinho aqui, ó. Mas tem o seguinte, quando você começa Mandaloriano, você tem essa primeira cena impactante. E te prende já na série. Você fala, eu quero ver o resto disso. Eu quero saber para onde isso vai. Eu quero saber quem é esse cara que não fala nada. Sim. Porque ele chega lá, ele vai buscar o cara que ele tava buscando a recompensa. Ele chega e coloca simplesmente o holograma ali que ele estava procurando o cara sem falar nada. E o cara já entende toda a mensagem. Você fala, mano, esse cara é muito foda. Esse cara é muito foda. O cara chegou e colocou o holograma ali, e o cara já entendeu e tenta argumentar, e o cara sem falar nada, ele contra-argumenta ali, simplesmente assim, não importa o que você tá falando, Ele é um vambora. homem, ele já mostra pra você, ó, esse é um cara de poucas palavras, mas de muita ação, né? Que remete muito ao Homem Sem Nome. Ao Homem Sem Nome, Sim, exatamente. Homem sem nome. E aí, no Que segundo momento... é uma figura presente, eu acho, inclusive no design até do Boba Fett original, por conta da capinha, né? Sim. Sim. É muita referência. Mas aquela capinha pequenininha ali, só cobrindo uma parte do braço. Aí, o que acontece? Ele é levado, fala-se que tem uma missão para ele e tal, né? Que ele vai ter mais recompensas, etc. Que ele está à procura de mais trabalhos, né? E aí ele é apresentado numa situação em que ele vai fazer um trabalho para o Império. Né? O Império que foi derrotado. Uhum. Aí você chega e é apresentado para soldados e um capitão general, não sei qual é a patente dele, que eles estão completamente sujos. Você vê aquela coisa suja, aquela coisa, um local assim totalmente bagunçado, etc., que foge completamente daquela ordem que a gente vê do Império. Do Império, porque ele em queda, né? Então você vê o Império sucateado, você vê o Império fragmentado, sucateado, mas mesmo assim eles têm um poderio, né? Eles têm o seu poder e o seu valor ali. Mas só que você percebe pela forma deles se portarem, pelas roupas sujas, a armadura dos Stormtroopers sujas, etc. Você vê que tá em decadência, né? 5 anos depois ainda, tudo bem, a gente considerando a nova trilogia, a coisa se estendeu para a Primeira Ordem, etc. Mas, nessa época, a gente tem que lembrar que eles estavam derrotados, né? Um golpe grande, apesar de não ser total, porque o Império estava espalhado por todos os lugares, né? E essa galera... o Imperador caiu também, né? O Imperador morre na final do Mas aí é que tá. A gente tem que pensar que é o governo central, mas é uma galera que estava espalhada por toda a galáxia. Sim. E essa galera tava na periferia. Então, tipo assim, eles estarem largados, sujos, etc., é muito coerente. Se você parar, você é um cara que é do exército brasileiro, que tá lá nos cafundosos lá do Pantanal lá, você não tem a mesma coisa que o cara que tá aqui em São Paulo, tá no Rio de Janeiro, na academia do Rio de Janeiro. E o fato do Estado Imperial, apesar de nunca ser explicado em muitos detalhes, né, mas ele claramente é organizado de uma forma militarizada, né? Sim. E a estrutura militar, ela segue uma cadeia de comando, né? Então, mesmo que você elimine uma parte, mesmo que você elimine a cabeça, por exemplo, você vai ter as estruturas de comando intermediárias, né? Então, faz muito sentido em um império galáctico, né, que se espalha por diversos sistemas, você tem aí o pessoal de alta patente que domina uma determinada região. Então, se cair o Império Central, aquela estrutura não necessariamente vai parar de funcionar, né? Então faz muito sentido essa ideia de que eles incrementaram no universo Star Wars, e que mesmo eles tendo derrotado, tendo destruído o Imperador e etc., o Império continua, né? E a luta continua por muito tempo, porque é um Império muito grande. No Battlefront mostra bem isso, mesmo o Império ter caído depois, a luta é constante, não deixa de ter. Sim. Não é só porque o Imperador morreu, mas muitos braços acabam caindo por desordem, né? E começa a briga interna para ver quem vai ter mais poder. Esse é o problema. Porque começa as lutas pela liderança, né? Sim. Mas o lance você na série, inclusive, isso é abordado, né? Mas
aí ele aceita o trabalho, né? Quando é mostrado para ele o Beskar, né? Que é um metal mandaloriano, né? Que eles tentam resgatar, que o Império levou todo do planeta deles, né? Do sistema deles. E ele aceita o trabalho, né? Em nome do Império ali. Ele até questiona, né? O que é e tal, e não é falado. Ele vai atrás e aí a gente é apresentado pro personagem que é muito a cara desse novo Star Wars, né? Sim. E aí quando ele chega, ele enfrenta um pessoal, né? A gente vê lá, aparece o androide caçador de recompensas, que eu nunca vi um androide tão carismático. Verdade. Né? Também parece que ele vira babá, mano. Parece que ele vira babá, muito bom. Né? Não, mesmo quando ele tá naquela coisa objetiva de robô, né? Eu tenho um objetivo, eu vou cumpri-lo e etc. Ele é muito, muito carismático. Né? É verdade. E aí a gente é apresentado pro personagem que é a cara dessa nova fase do Star Wars, né? Que é o Baby Yoda, né? Como todo mundo apelidou, né? Ou a criança, né? Como foi apresentado oficialmente. Né? E todo mundo apelidou de Baby Yoda porque ele simplesmente faz parte da raça do Yoda, né? Que a gente não sabe que raça que é essa, apesar de a gente já ter sido apresentada a ela pelo Yoda e também pela conselheira Jedi, esqueci o nome dela agora. Mas teve uma fêmea da raça, né? Que ela era conselheira lá do Conselho Jedi, que aparece na trilogia. A primeira trilogia do meio. Né? O episódio 1. A trilogia errada. A trilogia errada. Que tem tem dois personagens muito bons, 3 personagens muito bons. Mace Windu, o Obi-Wan Kenobi, que ele foi apresentado ali da forma que ele foi apresentado, achei bacana. E o melhor de todos, né? Qui-Gon Jinn, que aquele lá é o mestre original, cara. Ele, pra mim, se ele tivesse treinado o Luke Skywalker, ia ser perfeito, cara. Porque ele tinha ideias totalmente contrárias do Conselho Jedi, do que estava estabelecido que era Jedi e tal. Então, mas aí a gente vai questionar também, porque, foi uma ideia tão ridícula que o pessoal foi descartado nos outros 2 episódios. O quê? A questão da mitocôndria lá, que está uma desculpa científica pro negócio. Não, mas isso daí é a ideia do George Lucas, mas nós sabemos que o George Lucas, ele não conhece a própria obra, ele é excelente para criar universo, para criar conceito, etc, mas como escritor, como roteirista e como diretor, ele é péssimo, ponto. Né? Essa história ficou tão ruim entre os fãs que foi descartada no episódio 2 e 3. Mas teve um personagem que foi apresentado no episódio 1 que foi muito mal aproveitado, que é o Darth Maul. Mas ele é figura importantíssima para o Book of Boba Fett. Ele vai aparecer, cara. Não faz sentido. Não, vai dando ao mesmo tempo, timeline até que dá. Total sentido. Quem assistiu o Rebels e assistiu o filme do Han Solo, aí você já começa a pensar. Aí quando você vê o Boba Fett, o que ele faz e tal. Enfim, mas então. Vamos lá. E aí, por que o Baby Yoda é tão a cara dessa nova fase? Primeiro que ele trouxe de volta essa característica de aventura, de ação do Star Wars, essa coisa de você não conseguir encaixá-lo, porque teve gente que em conversas e tudo mais, assim, puxando a memória, ficava tentando encaixar, né, o Star Wars em uma categoria, né, tipo, ficção científica não tem nada a ver com ficção científica, Space Opera, não, mas, pô, se você pensar Space Opera, não sei o que, e basicamente Star Wars é uma fantasia, ponto. Sim. Né? Tanto que ele começa com todos os Star Wars, tirando Rogue One e o Han Solo, ele começa exatamente com muito, muito tempo atrás, de uma galáxia muito distante. Pra não falar, aqui o Flash não tem Gordon, nada. Né, cara? Tem regra nenhuma aqui. Aqui é a putaria que eu quiser, Flash mano. Gordon, cara. Flash Gordon,
O primeiro tanto que filme tem- de Star Wars é o filme do Flash Gordon. aquela história de ter som no espaço. Meu, ninguém ligava pra essas coisas, cara. Até a música tema é a mesma. Né? Não sabia disso, não. A música tema do Star Wars é uma cópia da música tema do Flash Gordon, cara. São Mas quase o que eu idênticas. gostei, uma coisa que tem que constar também, a força, os Jedi é uma coisa mística que só fica permeando a série, não é central na série. Ela permeia a série. E eu acho que o Jedi tinha que ser assim, sabe? Tem que ser aquela coisa que dá cor, mas não fica, senão, acontece o que aconteceu no episódio nessa última trilogia e na primeira trilogia, acho que falharam porque focaram no Jedi. O problema do universo Star Wars, de modo geral, é ele ser centralizado nos Jedi, né? Porque você tem um universo riquíssimo, né? Se você tira das regiões centrais, tem muita história interessante que dá para ser contada, né? No universo expandido é muito contado assim o que acontece por fora, né? Do principal ali, do que aparece nos filmes, etc, né? Mas o Mandaloriano, quando ele traz o Baby Yoda, ele traz, primeiro, ele traz essa fantasia, essa ação, essa aventura que a gente tem em Star Wars. Segundo ponto, ele traz a rentabilidade que Star Wars não tinha há muito tempo. Sim. Porque, com certeza, vocês, assim como eu, assim como qualquer fã de Star Wars, no momento que viu o Baby Yoda, você falou, eu quero um desse. Sim. Eu quero ter na minha estante um desse. É um sentimento que há muito tempo você não tinha. Por exemplo, ele quebrou a internet, né, cara? Até quem não curte Star Wars, né, todo mundo só falava de Baby Yoda, cara. Mas, o que acontece? Ele trouxe de volta essa coisa de que Star Wars é um fenômeno. Todo mundo, naquela semana de estreia, semana seguinte, todo mundo estava falando disso. Sim. Né? No Twitter, no Facebook, onde tivesse um fã de Star Wars, estava falando a respeito disso. E como o Slot falou, trouxe muita gente que não acompanha, que não faz noção. Tem muita gente que está descobrindo Star Wars através dessa série. E Sim. aí começou a correr atrás das animações e tudo mais, e descobrir que tem filmes, e querem saber qual é a ordem que eles devem assistir os filmes, etc., através da série. Então, transformou novamente em um fenômeno, coisa que eles não conseguiram através dos filmes. Verdade. Até peguei aqui, isso eu estava digitando aqui para ver a lista de episódios. Então, primeiro a gente tem o Mandaloriano, né? Que apresenta o Mando e apresenta essa missão, e ele encontra o Grogu, né? O Baby Yoda. eu particularmente não gosto desse nome, né? Mas isso é uma questão pessoal. Mas então, aí no segundo episódio nós temos o título A Criança, né? Que temos um aprofundamento aí desse início, né? Um conhecendo o outro e tal. Então, no segundo episódio nós temos o título A Criança, que é apresentado com mais profundidade, né? E aí começa essa coisa, tem 50 anos, mas é uma criança, não sei o que, então fala da questão da raça, né? Ela envelhecer mais lentamente e tal, piriri. E aí vai acontecendo uma série de coisas ao longo da primeira temporada que vai fortalecendo a relação entre o Mandaloriano, né, o Mando, Din Djarin, e a criança, né, ou o Baby Yoda, né? E aí você tem uma relação literalmente de pai e filho, né, começando a surgir ali, né? Então nós temos uma coisa que eu acho legal é na segunda temporada, quando ele pega a bolinha, tá? E mostra bem isso que você falou, a relação de pai e filho entre os dois, quando eles levam até o santuário Jedi, ali não chega a ser um templo, eu acho que seria um santuário, estaria mais para um santuário, e fala que tem que se concentrar na força, tudo, a Ahsoka, né? É a Ahsoka que fala com ele? É a Ahsoka que deu essa dica. Essa dica, ele, né? Ela se recusa a pegar o Baby Yoda como aprendiz, né? Isso. E aí ele leva nesse santuário e aí tem que se concentrar com a força e o Mando, vou chamar ele de Mando, porque eu acho melhor, tá tendo essa de cabeça. Como que eu faço para ele
Pra ele se concentrar. Ele vai e pega a bolinha que o Baby Yoda sempre roubava do painel dele. Essa sacada foi fantástica. Então, mas basicamente o que a gente tem? Qual é a fórmula de sucesso do Mandaloriano? Primeiro, não foca nos Jedis. Não. Mostra o universo Star Wars, que é muito mais rico do que os Jedis. E isso também que fez um filme tão maravilhoso quanto é Rogue One. Né? Também. Pra mim, assim, você falar o que tem de melhor de Star Wars. Em primeiro lugar, o Império Contra-Ataca. Segundo lugar, o Rogue One. E terceiro lugar, o Mandaloriano. Nessa ordem. Eu gosto do Retorno de Jedi, mas sim, é uma coisa minha. Eu gosto do Retorno de Jedi e colocaria ele em segundo só. Mas uma coisa que eu acho que... Não, o Retorno de Jedi, metade do filme é cheio de Yuki. Pelo amor de Deus. Mas a relação, os diálogos, eu acho muito bons, sabe? O Luke com o Vader, aquela parte lá dele enfrentar o Vader. Assim, né? Ele redimiu o Vader. O retorno do Jedi não é o Luke, é o Vader voltando a ser Jedi. Assim, uma coisa interessante do Star Wars, e que infelizmente tem muita gente que eu acho que não entende, é que Star Wars não é sobre os Jedi. Star Wars é sobre a força. Né? O Obi-Wan Kenobi, ele deixa isso muito claro no primeiro filme. Né? Quando ele vai lá e ensina pro Luke e fala pro Han Solo que não existe essa questão de sorte. Né? O que existe é a força. Né? E a força ela busca o equilíbrio. Né? Então, para quem é velho de guerra, igual nós aqui, e jogava, por exemplo, o RPG do Star Wars, no RPG de Star Wars, todo mundo tem a força. Todo mundo tem a força. Tanto o D6 quanto o D20. Todo mundo tem a força, independente de você ser force sensitive ou não. Se você é, sei lá, um contrabandista, você pode usar a força para intervir no seu sucesso. Sim, como sorte, porque né? A força, como sorte. Como sorte. Porque não existe essa coisa de sorte. Porque existe a força. Não existe. E ela afeta todo mundo, sendo você force sensitive ou não. É isso mesmo, Rafa. Né? Isso, é sobre isso sempre que é o universo Star Wars. E eu acho muito interessante porque o Mando, apesar de não acreditar na força e tudo mais, etc., de não ter nada a ver com Jedi e por aí vai, né? Ele percebe que essa coisa existe. Ele vê o garoto lá utilizando esse poder. Sim. E aí ele mostra essa relação de uma pessoa que é de fora desse mundo dos Jedi. Né? É fantástico isso. E de como a força ela intervém em tudo. E por isso que eu acho que o Rogue One, eu falei que o Rogue One é o meu segundo filme de Star Wars, porque ele recupera isso também. Você não tem Jedi no Rogue One. Mas a força tá lá o tempo inteiro, ela guia o filme inteiro. Concordo. E exalta muito os personagens que a gente tem no universo expandido e também no RPG, né, o Force Sensitive, você tem inúmeras classes que você tem Force Sensitives, né? O sensitivo da força. E tem muitos personagens do universo expandido muito interessantes que eles não são Jedis, não são Siths, né? E são tão interessantes ou mais interessantes, né? Mais profundos, com maior profundidade do que os Jedis e do que os Sith. Verdade. Né? Verdade. Porque os Jedis é simplesmente aquele cavaleiro da ordem, né? Seria o paladino, né? Enquanto o Sith, ele seria o Sith, né? Ele seria o mal absoluto. Ele quer simplesmente destruir e conquistar, né? Então, eu já não concordo com isso. Eu acho que o Sith não é isso. O Sith é se entregar à sua paixão. Se você pegar o lema do Sith, não é esse. Mas eles querem a parte da premissa do Sith, né? Não, então, é exatamente a questão de dominar a galáxia. Então é o mal absoluto, aquele mal. Sabe é se entregar à sua paixão, à sua ambição. No caso, ele se entrega à ambição dele. Então, mas todos a ambição dele é dominar a galáxia. Todos? Não, a gente só conhece poucos. Não, porque aí os caras falam do Darth Plagueis, aí ele queria. Os que a gente conheceu queriam isso. Então. Entendeu? Enfim, mas. Concluindo. Nós temos então a primeira temporada, a construção da relação entre o Mando e a criança.
que remete muito, depois a gente vê a influência do Lobo Solitário ali. Total. A gente vê como... Até o carrinho de bebê. Exatamente. Inclusive o carrinho de bebê. Inclusive as amizades que eles fazem por conta dessa relação. Né, que você vê ali, virou um jogo de RPG, né? Eles montam uma party, né? Cada um com as suas habilidades específicas e tudo mais, né? Então, mas isso é claramente também, mais uma vez, uma referência ao western, né? Que você tem diversos tipos de narrativas no western, né? E a gente sempre tem essa narrativa onde o cara ele junta um bando, né, de pessoas com habilidades únicas, mas com objetivos e personalidades completamente distintas, né, para fazer uma missão ali, né? Muitas vezes uma missão meio suicida, né, ou alguma coisa muito arriscada e etc. Então claramente os sete samurais, né? Kurosawa de novo. Isso acontece muito na cultura pop, né? Muitos filmes, muitas séries, etc. Você sempre tem essa estrutura, né? De ter um problema que você tem que reunir pessoas com habilidades únicas ali e tal, para formar um grupo para resolver esse problema. É o que acontece em Mandaloriano, né? E aí, no final da primeira temporada, a gente é apresentado para o resquício ali, o que aparenta ser o resquício do Império, né? Mas só que aí você vê de volta a ordem, de volta o poder do Império, né? Através de quem? Aparece simplesmente um vilão vestido mais ou menos lembrando ali a figura do Darth Vader ali, né? E aí de repente ao final a gente simplesmente é surpreendido com a aparição do Sabre Negro, o Darksaber, que aí a gente vê simplesmente acaba assim a temporada, né? Exatamente o que eles queriam, eles conquistaram. Que era o quê? Todo mundo ficou maluco e louco pela segunda temporada. Sim. Quero saber o que acontece. Aí começa a vir as referências ao Rebels, começa a vir as referências ao universo expandido, e aí aparece pra mim a personagem mais samurai que eu já vi num filme ou numa série de Star Wars, que é a Ahsoka Tano. Pra mim ela, assim, você tinha o samurai servil e tal, dos Jedi da primeira trilogia ali. Na trilogia original você já vê aquela coisa do que estava afastado, que era um ermitão, e aí ele tá formando um novo pupilo, e aí ele vai atrás de um outro ermitão para formar esse pupilo, etc, né? Ele trabalha muito bem a questão da jornada do herói e tal. Mas só que a Ahsoka Tano, quando ela aparece, ela tem muito aquela coisa assim da mística do samurai, do que ele seria mais um Ronin. Mas só que a mística do samurai, a capacidade do samurai, as poses que ela faz, né, o Superhero Landing, né, como se tornou popular depois do Deadpool, né, aquela coisa da queda com pose, né, cara, é muito da mística que a gente tem em torno do samurai, né, e ela aparece e ela, a primeira declaração dela ali, quando o Mando tem a oportunidade de conversar com ela, é que ela fala que ela não é uma Jedi. E aí mostra... Ela é uma Ronin até isso, né? O que acontece? A gente tem agora uma formação mais ou menos como foi os Vingadores. Você tem a apresentação dos personagens, está sendo construída uma história maior, né, pouco a pouco. E aí você tem um grande inimigo que vai juntar todas essas peças que estão soltas, que é exatamente uma peça que vem do universo expandido, vulgo Legends, que é o Almirante Troll. A função dela em aparecer nessa série e ter uma série própria é exatamente trazer o Troll, que vai ser o grande inimigo que vai juntar toda essa galera, todas essas séries, todo esse universo que está sendo construído. Aí faz sentido realmente que seja soft reboot. Tá? Não, mas assim, no Rebels, né, o protagonista do Rebels, ele ficou preso com o Ezra, ele ficou preso com o Troll,
em um universo paralelo, né? Em outra dimensão. Tem um episódio. E aí, o que acontece? Simplesmente você não tem mais o Ezra, você não tem mais o Thrawn, beleza. A Sokka, quando ela aparece no Mandaloriano, ela vem trazendo essa informação. Ela tá em busca do Thrawn. Ou seja, ele escapou de lá. Então, muito provavelmente o Ezra também escapou. Sim. Aí você pega... Teve esse episódio aí que eles foram parar nessa dimensão paralela lá. Mas o que acontece? Se você olhar o logo da série da Ahsoka, exatamente a forma escrita, os desenhos que tem ali, remetem a esse episódio. Então tem a ver com esse universo paralelo aí. E se esse universo do Mandalorian já não for um universo paralelo, e esse vai ser um novo universo Star Wars? Seria melhor até. Concluímos aqui a primeira parte. Vamos passar pro Rafa. Vamos falar brevemente um pouco da tecnologia, dos efeitos visuais do filme, que eu acho que é uma coisa relevante da gente falar, porque ele está causando aí um burburinho muito grande em Hollywood, e eu acho que ele vai mudar muito o cenário, enfim, de ficção para TV, né, que a gente tem hoje em dia, né? O Jon Favreau, a ILM, né, a Industrial Light and Magic, eles fizeram uma parceria com a Epic Games, que é não só produtora aí do jogo Fortnite, mas ela produz a engine mais popular, né, de jogos, eu acho, hoje em dia, para o mercado AAA, pelo menos, né, que é a Unreal Engine, né? E aí eles desenvolveram aí vamos assim dizer, uma tecnologia específica para ser utilizada para a criação de efeitos especiais para cinema e TV, né? Por que isso é muito importante? Efeito especial em 3D, assim como jogos, enfim, são coisas demoradas de você fazer, né? Você demora muito tempo para fazer os modelos, depois você precisa animar. Quando você está envolvendo, no caso de filme aí, que você envolve junto as cenas filmadas, você tem que colocar as duas coisas juntas e garantir que tudo pareça o mais natural e real possível, né, para não gerar aquela sensação de Uncanny Valley, de não tirar a suspensão de descrença por parte do seu espectador, né? E qual que é o problema disso? O problema disso como esse processo é um processo muito demorado, ele é um processo que é feito meio que separado da gravação da cena, né? Então, normalmente vai lá, se faz o storyboard e tudo mais, o pessoal começa já a trabalhar, antes mesmo do filme começar a ser filmado, o pessoal já começa a trabalhar nos modelos, aí o pessoal filma a cena, e depois, na pós-produção, eles juntam os efeitos especiais junto com a cena filmada, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você está gravando lá no set, as coisas elas não são necessariamente como elas estavam no storyboard, né? Às vezes o diretor está vendo ali e ele acha que ele precisa mudar a cena, por exemplo. E como você tem esse processo meio engessado, se você mudar qualquer coisa na cena daquilo que estava planejado, você pode atrasar a produção do filme em meses e pode aumentar a fatura em milhões de dólares, né? Então é uma coisa muito complicada de ser feita. Com essa tecnologia, as coisas elas mudam de figura, porque a Unreal Engine, como ela é uma engine de jogos, ela renderiza tudo em tempo real, né? Assim como você está jogando as coisas, você mexe no controle e o jogo obedece o seu comando, essa nova tecnologia, ela permite que o cineasta, enquanto está produzindo ali o filme, filmando a cena, já olhe na TVzinha do lado ali e veja, já tem uma ideia de como os efeitos especiais vão ficar em conjunto com aquela cena. Não é um produto final, obviamente, tem uma série de pós-produção envolvida depois para deixar a coisa mais natural e o melhor possível, mas ele já consegue ter uma ideia nítida do que vai acontecer. E isso é, sim, muito revolucionário, né? Vai mudar muito a produção de efeitos especiais a partir de agora por conta disso. E então a gente pode esperar um número maior de shows no futuro que tenham esse nível de qualidade que o Mandalorian tem, com absoluta certeza, né? E eu acho que no cenário global isso muda muito o jogo também, porque a Tencent, né, uma das gigantes chinesas aí de tecnologia e que é dona, por exemplo, aí da Riot, né, que produz lá o League of Legends, etc. Enfim, eles são uma empresa gigantesca, eles não estão envolvidos apenas no ramo de jogos, mas eles são donos de uma parte significativa da Epic, né? Eles não têm um controle acionário, mas eles são donos de uma boa parte da Epic.
Então é muito provável que a gente veja essa tecnologia sendo incorporada nas produções chinesas também. Chinês já é conhecido por fazer efeitos especiais bons até. Muitos filmes, se você pegar filmes velhos de Kung Fu, que são especialistas nisso, você vai ver efeitos especiais que você fala, não é tão ruim assim. Pois a gente pode esperar que eles melhorem e muito. E eu acho que isso vai mudar muito aí na produção, no cenário global em geral, né? A gente tem, hoje em dia, que a gente aqui no Ocidente, a gente não tem muito contato com esse mercado e a gente não acompanha muito, né? Mas a China, ela tem, por exemplo, hoje um enorme mercado de light novels. Né? Você tem muitas obras de ficção lá sendo criadas. Existe uma tradição, por exemplo, de obras de ficção que envolvem artes marciais, né? E uma arte marcial mais assim, mais fantasia mesmo, né? Tigre e o Dragão, mais clássico. Tigre e o Dragão é um exemplo disso, né? Mas você tem um universo bem amplo disso lá. E você já tem séries começando a ser produzidas, né, nesse sentido nos últimos anos. Algumas já até vieram para o Ocidente, você já acha um pouco disso no Netflix, né? Sim, enfim, a gente vai começar a ter acesso a uma ficção chinesa, que é uma tradição muito diferente da nossa, com conceitos muito diferentes do nosso, e eu acho isso legal pra caramba. Né? Eu acho que essa tecnologia vai ajudar muito nesse processo. E lembrando também, né, que principalmente foi discutido mais no final da primeira temporada e depois quando iniciou a segunda, a questão dessa tecnologia influenciar ali nos cenários ali, porque você tem uma tecnologia de tela de LED que simplesmente o diretor, ele coloca o cenário que ele quer. Olha que fantástico isso aí ele já é uma inovação do próprio Jon Favreau, né? Quando ele estava trabalhando no The Jungle Book, ele já utilizou essa ideia, né? Ele já colocava lá uma projeção numa tela, não era uma tela dessa qualidade que a gente tem hoje, porque ele queria que os atores se sentissem imersos na cena, né? Aí depois disso, ele trabalhou. Depois disso, ele trabalhou junto com o pessoal da Unity, que é uma outra game engine, para desenvolver um sistema que lhe permitisse ter um controle tridimensional das câmeras que ele estava usando na filmagem, né? Em tempo real. Isso, com certeza, é uma experiência que ele já transportou aqui, inclusive com essa parceria que ele teve aí com o pessoal da Epic, né? Essa é uma ideia sensacional e que evoluiu agora com esse painel que eles usaram no Mandalorian. E isso é muito bom, né? Porque você imagina para um ator, né? Você vai lá, tem que colocar a roupinha, ficar no fundo verde, imaginando tudo o que está acontecendo. Não, muda completamente quando você vê todo o cenário. Aí agora você chega lá e tem a projeção, você já sabe o cenário como é, você está ali interagindo. Aí terminou aquele take, o diretor já mostra ele a câmera e você já vê o efeito especial ali. Sim. E aí, às vezes até o próprio ator ele já pode falar, não, peraí, se a gente fizer assim o assado. Sim, muda tudo, a qualidade de interpretação vai aumentar muito. O exemplo clássico disso, eu sempre uso quando eu discuto sobre esse assunto, eu sempre uso o Sir Ian McKellen, quando ele estava atuando em Hobbit, porque teve, inclusive vazou, né, que ele teve uma cena lá que ele chegou a chorar, porque ele estava interpretando com fundo verde e conversando com umas bolas em cima de arames, né? E ele, porque da primeira trilogia do Senhor dos Anéis, ele estava interagindo com atores, eles estavam usando perspectiva forçada, etc, tal, mas estavam ali, né? Já quando veio o Hobbit, basicamente era ele sozinho atuando contra uma tela bola verde ali e falando com uma bola. Então ele teve uma crise e tal, e ele pensou em sair do estúdio, etc. E o pessoal foi conversando, foi convencendo ele e tal. Aí você para pra pensar, hoje em dia, por exemplo, por conta da pandemia e etc, etc, a segunda temporada do Mandaloriano só vai ter filmagem e locação no episódio do Boba Fett. Qual? Que ele aparece? Não, que tem a luta contra os Stormtroopers lá e tal, que eles estão no planeta dos Jedi lá. Inclusive fica a dica aí, já é um dos últimos, eu acho. Um homem de posses como o Fef, né? Invista em ações da Epic, porque eu acho que essa tecnologia aí ainda vai render muito, muito dinheiro para a empresa. Bom, gente, vamos encerrar por aqui? Vamos. Bem, senhores, muito obrigado.
Obrigado a todos que nos acompanhou. Né? Teremos parte 2, 3, 4, 5, 6. Star Wars é um universo muito grande, então é difícil. A gente acaba se aprofundando e querendo não, é um universo que nós três aqui acho que somos apaixonados, né? Nem um pouco, imagina. Né? Crescemos com as fantasias de Star Wars, com sabres de luz e Darth Vader, né? Então é uma coisa que nós somos apaixonados. Se deixar aqui, nós viraria a noite falando de tudo. Espero que tenham gostado. Acompanhe a gente na Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, né? E sejam bem-vindos os novos e até a próxima.